Começa então essa nossa rodada de entrevistas, essa nossa rodada de conversas aqui com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ronaldo Alves de Andrade. Doutor Ronaldo, o senhor mesmo já na introdução já usou a palavra bagunça ao se referir aos últimos episódios, aliás, que vem numa crescente mês a mês, ano a ano, né? Então eu queria começar com uma pergunta ali um pouco mais ampla sobre esse caso envolvendo a Raquel Dodge da Procuradoria-Geral da República, que mandou arquivar, né? Mandou ali para gaveta uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinava censura. Essa é a palavra que eu vou usar e depois quero ouvir o senhor sobre essa palavra também, em relação a uma reportagem da revista digital Cruzoé e do Antagonista, que citava o presidente da corte, Dias Toffoli, responsável pela abertura, por sua vez, de um inquérito para apurar supostas fake news. Então eu queria uma visão geral do senhor em relação a isso, e especialmente pergunto se o senhor acha que tudo isso, né, que essa última canetada, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, fere garantias e liberdades fundamentais. Eu também me referi à bagunça. São episódios que têm acontecido por decisões do STF seguidas, de idas e vindas, de decisões e cassações de decisões, tipicamente de tribunal puramente político, né? Só por aqui os ouvintes fiquem situados, o Supremo Tribunal Federal ele é composto por 11 ministros que são indicados pelo presidente da República e sabatinados pelo Senado. Podem ou não ser magistrados de carreira, e hoje a maioria não é magistrado de carreira. E alguns que foram de carreira, entraram na carreira, na verdade, pelo Quinto Constitucional, e não são magistrados que prestaram concurso, né? O ministro Dias Toffoli, por exemplo, tentou ser magistrado. Ele tentou bravamente 2 vezes, prestou concurso, mas não passou, né? E depois foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o preso, que indicou o ministro Dias Toffoli. Não vou discutir se ele tem ou não os seus méritos, deve ter, porque foi indicado e sabatinado e passou. Mas, como um tribunal político, ele tem se comportado como os políticos. Ou seja, ao sabor daquilo que é convenientemente para os integrantes do STF na sua visão política e ideológica. E não é isso que se espera de um tribunal, né? Tanto que países como a Alemanha não tem um Supremo Tribunal Federal nos moldes do nosso. Lá o que se tem é um tribunal constitucional eleito por certo tempo para que julgue as questões constitucionais. Nesse episódio especificamente, existem algumas ilegalidades que foram alegadas desde o princípio da instalação do inquérito. O senhor pode elencar elas para quem posso nos sim. Acompanha ali didaticamente, passo a passo? A primeira coisa, a primeira ilegalidade que se alega, ao meu ver, corretamente, e isso eu tive cuidado de, antes de vir para cá, ler uma ação de descumprimento de preceito fundamental que foi proposto pelo partido A Rede, e que eu acho que está correta, que eles dizem o seguinte: olha, primeira coisa, não competia ao presidente do STF determinar a instauração de inquérito policial, pois ele só tem essa atribuição e jurisdição quando há uma prática de crime dentro dos próprios do STF. Não foi isso que aconteceu. O antagonista não praticou nada dentro do STF, muito menos a Cruzoé. Então, na verdade, são duas pessoas jurídicas de direito privado, externas ao STF e que atuam no meio digital, ou seja, não é dentro do STF. Essa seria a primeira ilegalidade, que eu acho que está correta, é ilegal mesmo. A segunda ilegalidade, o artigo 66 do Regimento Interno do Supremo, para que os ouvintes se posicionem. O regimento interno, aspas, é uma lei interna do STF e que todos os ministros são obrigados a cumprir. E lá determina que esse dispositivo determina que o inquérito tem que ser distribuído
livremente. Isso significa dizer o seguinte: é mediante sorteio que se escolhe o ministro que iria presidir esse inquérito. Ou seja, jamais o ministro Dias Toffoli poderia ter nomeado um dos ministros ao seu sabor para tocar o inquérito, que por coincidência também é formado na USP e também é de São Paulo e são amigos. Não estou colocando em dúvida a honorabilidade de nenhum deles, só a ilegalidade, que é a distribuição dirigida, quando essa distribuição deveria ter sido feita por sorteio. Muito bem, a Vera Magalhães está fazendo um sinal ali que tem uma pergunta para o senhor e a gente na sequência vai girando aqui todos os nossos comentaristas. Desembargador, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no programa. Diante do impasse colocado em que a Procuradora-Geral da República questiona o inquérito, aliás, diz que ordena o seu arquivamento, o ministro relator simplesmente ignora e o presidente da corte manda seguir o barco, manda seguir o inquérito por mais 90 dias, o que se deve fazer aí? Qual é o VAR que é possível acionar para decidir quem tem razão e se sair um pouco desse impasse? É levar ao plenário? Isso se daria por meio de um recurso da própria Raquel Dodge? É por meio de alguma cautelar nessa mesma ADPF a que o senhor se referiu? Qual o senhor acha que é o caminho mais indicado para a gente tentar romper esse círculo vicioso aí de ilegalidades? Bom, Vera, primeiramente, na minha opinião, pelo menos, a Procuradora-Geral também não agiu corretamente, porque ela não pode determinar o arquivamento de um inquérito que não foi ela que abriu. Se ela não determinou a abertura do inquérito policial, se não é ela que está tocando o inquérito, ela não pode determinar o arquivamento de um inquérito que está sendo presidido por um ministro da mais alta corte do nosso país. Então, na verdade, eu concordo com ela que há ilegalidade, mas esse não é o meio correto. Ou ela entra com uma medida judicial perante o próprio STF, leva isso a plenário para requisitar que seja o inquérito seja arquivado porque não foi instaurado por quem tem atribuição para tanto, ou ela promove uma ação de descumprimento de preceito fundamental, qualquer coisa do gênero, mas jamais determinar o arquivamento de um inquérito que ela não toca, que ela não abriu, que ela não preside. E penso isso que ela não poderia. O máximo que ela poderia ter feito seria requerer ao ministro que fosse arquivado o inquérito policial, e não sendo acatado, ela poderia recorrer dessa decisão ao plenário. É o que eu penso. Carlos Andreasa também faz um sinal aí. Diga a sua pergunta, Andreasa. Desembargador, de maneira bem objetiva, ouvindo o senhor, eu tenho uma resposta que acho que será a mesma do senhor, mas pergunto: há alguma possibilidade desse imbróglio, desse impasse, dessa evidente crise institucional ser superada, se não por meio da manifestação do plenário do Supremo Tribunal Federal? Não, do jeito que a coisa chegou, até um ponto que chegou, eu acho que só o plenário efetivamente para resolver o imbróglio. Ou seja, até porque há ministros que já se manifestaram contrariamente à instauração desse inquérito policial, claramente, inclusive, como o ministro Fachin, que pediu explicações ao ministro Alexandre de Moraes sobre a instauração e o andamento desse inquérito. Sem contar, e aí o imbróglio jurídico é grande, o clamor pelo ferimento de um direito fundamental, que é a livre expressão do pensamento, a medida determinada pelo ministro Alexandre de Moraes é absolutamente inócua. Ainda hoje eu acessei um site, eu vou até dizer o nome, que eu consegui não só o documento, como a matéria que ele vetou que fosse publicada. E vejam, a ordem é só para Crosué e para o antagonista. Qualquer outro pode publicar. Quem publicou aqui no caso foi um site a Carta, qualquer coisa assim, que tem lá toda a matéria.
A pessoa vai lá, consegue, a carta, chama-se um jornalista, Rodrigo Rangel de Mateus, o amigo do amigo de meu pai. A matéria que o STF não quer que você leia está lá no site. Ou seja, é completamente inócuo. O que nós estamos a discutir, e eu acho que tem que ser discutido mesmo, houve ferimento ao direito à liberdade de expressão? É claro que houve. Juridicamente pode ser feita algum pedido de ação inibitória para inibir uma ilegalidade? Pode, desde que essa ilegalidade seja flagrante, que não é o caso. Não é o caso. Isso tudo poderia ser discutido a posteriori. Se é verdade, se é mentira, se o órgão de imprensa, qualquer que seja ele, extrapolou efetivamente o livre direito à manifestação de pensamento, de informação. Mas isso a posteriori. Como o Gentili está sendo condenado aí, já a segunda condenação dele. Por quê? Porque extrapolou, ao ver de quem julgou, ele extrapolou o direito de livre manifestação de pensamento. Mas ele não foi coartado no seu direito de manifestar o seu pensamento artístico. Deixa eu seguir girando então, agora a vez do Alexandre Borges. Diga, Alexandre. Desembargador, o nosso ouvinte, ele obviamente está vendo esse imbróglio todo, ele está acompanhando o mundo jurídico, debatendo de uma maneira muito acalorada toda essa questão, mas talvez alguns estejam imaginando que isso é uma tecnicalidade, é uma filigrana jurídica, é uma discussão que interessa mais aos operadores do direito e ao jurídico do que propriamente ao cidadão comum. Então, o que o senhor pode dizer para o nosso ouvinte, aonde que essa discussão, as consequências dessa polêmica, dessa crise, poderiam afetar algum direito fundamental do cidadão comum? Bom, a liberdade de expressão talvez seja um dos direitos mais importantes que estão lá no artigo 5º da Constituição Federal. É direito fundamental, não só aqui no Brasil, como em todos os regimes democráticos. E o primeiro pilar da democracia que cai quando se há uma ofensa à democracia é a liberdade de manifestação de expressão. Ou seja, a pessoa não tem o direito de se expressar livremente. Então, hoje parece, não, mas isso é questão jurídica, é judiciário, mas não, é muito mais do que isso. É o cidadão que não pode efetivamente manifestar aquilo que ele pensa de forma livre, né? Então, outros sites, outros blogs de pessoas comuns não vão poder publicar também, né? Então, é muito mais do que uma discussão técnico-jurídica. A questão aqui é de política e de liberdades civis, porque na verdade as liberdades civis demoraram séculos para serem construídas, e uma das mais importantes é a liberdade de expressão. A partir do momento que nós cortamos a liberdade de expressão, daqui a pouco nós começamos a cortar o direito ao sigilo bancário, ao sigilo dentro da sua própria casa, e isso vai na contramão do que nós estamos fazendo. Hoje nós temos assim uma lei de proteção de dados pessoais, por exemplo, e temos um ministro dizendo que um órgão de imprensa não pode tecer críticas a quem quer que seja. Inclusive a gente está falando muito da questão dos sites, das matérias que foram tiradas do ar, mas houve também busca e apreensão, né? Houve também cidadãos que foram visitados em função dessa ação, né? Quer dizer, a coisa não fica só... É claro que é gravíssimo em relação à liberdade de expressão, mas também chegou ao ponto de cidadãos serem instados violentados na sua intimidade. Sim. Porque quando nós falamos em... Que é isso que eu gostaria que o nosso ouvinte entendesse, né? Quer dizer, não foi só... Quer dizer, como se fosse pouco, e não é pouco, onde você tem órgãos de imprensa tendo suas matérias tiradas do ar. Isso é muito grave, mas houve também o caso, cidadãos brasileiros sendo visitados nas suas próprias casas, né? Violação de domicílio determinada por um órgão judicial que deveria, na verdade, preservar os direitos fundamentais e não feri-los. Exatamente. No fundo é isso que nós temos. O site é www.caneta.org. Tá metendo a caneta. Eu apostaria que tem outros também. Tem um monte, eu vi vários. Eu vou tentar aqui fazer mais um giro com os comentaristas, vou chamar a Vera Magalhães de novo.
Desembargador, essa situação anômala em que o Supremo determina a instauração do inquérito, ele mesmo conduz o inquérito que é para apurar ameaças ou fake news contra si, leva de novo a questionamentos quanto à legitimidade do Poder Judiciário e da principal corte do Poder Judiciário. Uma das consequências é a volta do debate sobre uma CPI no Senado a respeito do Judiciário. Existe um fato determinado a justificar uma CPI nesses termos, ou aí a gente está vendo só outros poderes exorbitando das suas atribuições? Veja, antes de entrar aqui, eu estava conversando com o Alexandre, que certa vez eu li uma filósofa portuguesa fazendo a seguinte indagação, e isso a respeito do Poder Judiciário: quando é que os juízes vão voltar para o quartel? Por quê? Ela fazia uma referência à ditadura militar para recomposição da ordem. Recomposta a ordem, ele tem que voltar para o quartel e entregar o Estado e o governo para os civis. Bom, qual é o quadro que nós temos hoje? A judicialização de tudo. Ou seja, o judiciário está sendo colocado como um paladino não só da justiça, mas um paladino de preservação de direitos e de efetivamente dar o direito concreto às pessoas. Então hoje se judicializa desde política de distribuição de remédio, a política de distribuição de alimentos, de renda, orçamento, tudo está judicializado. Então essa politização também que o judiciário é clamado a fazer tem as suas consequências. Porque se o judiciário não age se não for chamado. Agora ele é chamado para tudo. Então há uma judicialização do governo. Eu não creio que uma CPI vai resolver o problema. Eu acho que o que nós precisamos pensar politicamente é que tipo de STF que nós queremos. E se tudo está judicializado e o STF não está a funcionar como ele deveria, então que se crie Tribunal Constitucional, como já muito se discutiu nesse país da necessidade e viabilidade de se criar. E aí o STF passaria a ser uma terceira instância. Muito bem. Vou passar a bola para o Andreasa então. Diga lá, Andreasa, lá no Rio. Queria aproveitar o conhecimento do desembargador para esclarecer ao nosso ouvinte duas questões. São duas perguntas em uma só. Primeiro, se existe alguma exceção legal no corpo de leis, nos nossos códigos, por meio da qual o órgão julgador possa ser também ao mesmo tempo acusador e investigador. Se há alguma possibilidade dessa circunstância acontecer. E a outra é se existe alguma possibilidade legal de um inquérito ser aberto sem fato investigado determinado e sem circunscrição de tempo, como o caso deste. Andreasa, existe exceção sim, e a exceção eu já até fiz referência. No próprio regimento interno do STF existe, quando o crime é praticado, quando o ato é praticado dentro do prédio do STF, dentro dos próprios do STF, pode-se sim abrir o inquérito policial, o próprio órgão que vai julgar essa questão. Agora, ele não poderia oferecer a acusação. Essa continua com o Ministério Público. Ele não tem atribuição de acusar aqui, de oferecer a peça acusatória, enfim, de iniciar o processo. Isso competiria ao Ministério Público. Agora, há essa exceção, sim, dessa possibilidade de tocar o inquérito policial. Além disso, também compete ao STF presidir o inquérito naqueles casos em que ele tem competência originária, especialmente naqueles casos em que há foro privilegiado. Então, deputados, senadores, governadores, esses que têm foro privilegiado, o STF é quem preside o inquérito. Mas, aliás, ele autoriza a abertura de inquérito e fiscaliza. Agora, a peça acusatória é sempre pelo Ministério Público ou pelo órgão competente. Evidentemente que não poderia haver abertura de inquérito policial sem um fato, né?
um fato concreto. Até porque, né, como foi colocado, os órgãos de imprensa, aí no caso o Antagonista e a revista digital Cruzoé, não tem como se defender. É o que nós chamamos aí, qualquer aluno de segundo, terceiro semestre sabe a denominação de processo kafkaniano, onde uma bela tarde uma pessoa é acusada de algo que ele não sabe o que é, ele não sabe de quem veio a acusação e ainda assim ele sofre as consequências de uma acusação penal. Por isso é que se chama processo kafkaniano. Desembargador, eu ontem no meu comentário sobre esse caso, eu abri com uma pergunta: quem coloca limite no STF? Então, em termos para o nosso ouvinte também leigo entender, quais são os limites hoje? Porque o STF parece estar extrapolando, realmente judicializando todas as questões da sociedade, parece estar absolutamente sem qualquer tipo de limitação sobre o que ele pode ou não arbitrar ou até legislar. Então a dúvida que fica para o cidadão é quem coloca, qual é o limite hoje do STF, quem coloca esse limite? Na verdade, o limite do STF, ele é balizado pela Constituição Federal. Agora, um antigo professor meu de doutorado, eu estava escrevendo minha tese de doutorado, ele falou: Ronaldo, no final, aquele que julga em estado final, ele pode julgar contra ou a favor da lei, contra ou a favor da Constituição Federal. Então, Kelsen já dizia isso, né? Ou seja, Kelsen é um autor de direito muito festejado, e ele criou um sistema que ele diz o seguinte: olha, quem tem a atribuição de julgar, pode julgar. E se ele tem a atribuição de julgar, ele pode julgar contra ou a favor da lei. Então, nós temos algumas situações que nós podemos até questionar se o STF observou ou não a Constituição Federal, mas a decisão é dele. Então, a única maneira de barrar isso de vez, falar assim: olha, não vai poder julgar contra a Constituição Federal, é criar um sistema em que a decisão possa ser revista por outro órgão, e essa é a vantagem do Tribunal Constitucional, porque ele é eleito por um período, digamos 5 anos. Então ele é eleito por um período de 5 anos, outra composição pode rever. Agora, numa formação como nós temos, não só aqui, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Aliás, nos Estados Unidos é pior, porque lá o ministro se aposenta quando ele quiser. Sequer tem limite de idade. Não tem nem limite de idade. Aqui é 75 anos, ele é obrigado a se aposentar. Então, na verdade, o sistema tem que conviver com isso. A outra saída seria o impeachment de ministros para retirá-lo do cargo. O que é bem difícil, nunca tivemos um caso. Hoje, então, nós estamos muito mais esperneando, aos júris esperneando, do que propriamente tendo Exatamente. Agora, o que vale aí é a pressão política, é a manifestação popular de desagrado, né? E esse embate hoje é muito vivo. Então, ministro, por exemplo, que é confrontado dentro de avião, na rua, em shopping center, manifestações populares de impeachment para que ele saia. Então, todas essas pressões também são sentidas pelo julgador. Sim. Sem dúvida que são. Eu sei que não era para falar, perdão, mas é porque ele levantou uma questão, rápida, mas isso aconteceu com o Ricardo Lewandowski num avião, né? Quer dizer, ele foi confrontado com um cidadão e deu voz de prisão para ele, não foi isso? E o Galvão também. Sim. Os dois. Muito bem. Doutor Ronaldo Alves de Andrade, quero agradecer mais uma vez a gentileza aqui pela atender o nosso convite para essa entrevista, esse papo num cenário tão difícil, dias tão ruins. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite e espero ter trazido aos ouvintes da Jovem Pan, que eu ouço desde a minha infância e sempre inovando, trazendo agora a rádio na TV, que é uma coisa bem interessante, e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, desembargador Ronaldo Alves de Andrade. A gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência tem mais 3 em 1. 3 em 1.